Eu já ouvi, na verdade, que tá tudo bem tu meio que ter a tua espiritualidade, tu e tuas crenças quietinho no teu quarto lá, mas aparentemente isso não é bíblico, Não. né? Aliás, isso é uma tendência perigosa. O Yuval Harari, ele é um autor controverso. É, que ele escreveu Homo Deus, Homo Sapiens e Lições para o Século XXI. Mas uma das previsões que ele faz lá, e ele é embasado. Quando eu estou citando o Yuval Harari, como eu cito outros autores aqui, não significa que eu subscreva 100% do que eles dizem. Mas com aquele ponto ali eu estou de acordo. Você está entendendo? Por exemplo, eu não sou católico. Mas quando a Igreja Católica levanta com relação à moralidade do casamento contra a aborto, eu concordo em gênero e grau, é nesse sentido. Entendi. E o Yuval Harari, ele mostra que nós estamos entrando numa tendência cada vez mais egocêntrica, egolátrica e individualista. Sabe quais são as perspectivas futuras do sexo? Ah, A máquina. porque aí tu nem precisa de outro ser humano. Não precisa de ser humano. Porque fazer sexo com o ser humano é um saco. Porque, às vezes... Ou tu tem que convencer ou tu tem que pagar. Não, É ruim exatamente. mesmo. É verdade. Não, vamos colocar a linguagem clara aqui. Às vezes o camarada tem um orgasmo. Tô falando de sexo e você vê que crente também fala de sexo abertamente. O camarada tem um orgasmo, a mulher ainda não teve. Às vezes ela tem rápido demais e ele ainda precisa mais. Às vezes ela precisa de uma preliminar que ele não tá afim de dar. Você tá entendendo? Às vezes ela cortou o cabelo do jeito que ele não gostou. Depois, às vezes, tem um cheiro. Às vezes um termina, quer virar pro canto e dormir. O outro quer ficar... Então, como ele não quer ter o trabalho do relacionamento, a máquina é melhor. Que a máquina você fantasia, sem crise, sem resultado, não vai ter filho indesejado aparecer, não vai ter ninguém amanhã te ligando para saber como é que foi sua noite, cobrando por que você não ligou de novo. Então a tendência, e já estamos vendo isso no Japão, muitas coisas que estão acontecendo em outros países, assim como Japão e Estados Unidos, vão chegar aqui daqui a pouquinho. O índice de japoneses comprando aquelas bonecas mecânicas cada vez mais parecidas com a mulher de verdade, e algumas já robóticas. Aquilo é muito assustador. Assustador, mas o número está grande. E tem alguns que já estão pedindo já casamentos formais. No Brasil, que já o que pareceu uma piada no início, o bebê reborn, agora você está vendo que é uma realidade. Tem muita mulher que está tendo bebê reborn. Por quê? Olha que interessante a loucura da sociedade moderna. Eu quero ser mãe sem pagar o preço de ser mãe. Eu quero fazer sexo sem ter o preço do compromisso. Eu quero ter alguém sem ter o preço do consumismo, do compromisso. Então, nessa situação, é melhor trocar os seres humanos pela máquina, pela inteligência artificial. E cada vez mais. E, gente, isso é ridículo. Isso é uma loucura coletiva. E a gente não para ver essas loucuras. Aí é curioso que quando a gente vê alguns progressistas falando, principalmente em rede social, eles detonam muito os erros das igrejas. Não, crente é ultrapassado, acredita nisso, naquilo. Mas ele não para fazer uma alta crítica sobre a sociedade que nós estamos vivendo. Olha que estupidez. Numa época em que fala tanto de ciência, não sabe mais dizer o que é mulher. Que agora é você que decide o que você quer ser. A biologia morreu. A biologia morreu. Olha que interessante. Vamos fazer uma crítica agora à sociedade, já que criticam tanto as religiões, vamos criticar a sociedade. A biologia morreu. Então, hoje tem uma parada muito grande das pessoas que fala o seguinte, olha, igreja, eu não preciso de igreja. Eu vou para lá para passar raiva. Tem tanto escândalo em nome da igreja e tudo mais e tudo. Mas qual deveria ser a nossa postura? Biblicamente, tem uma passagem que diz assim, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixem de congregar. E a igreja é uma ordem de Cristo para que nós congreguemos, tá certo? Então eu acho que a pandemia trouxe isso. Tem muito adventista hoje que não vai mais para a igreja, porque agora ele descobriu a internet, que ele pode assistir o pregador que ele quiser, porque ele vai dia de sábado para a igreja. É a mesma coisa para outras aí. Eu penso diferente. Jesus mandou congregar. Ele falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele não falou onde houver 1. A palavra igreja, quando alguns falam assim, na igreja sou eu. Essa frase é uma tolice do ponto de vista gramatical, porque a palavra igreja, eclesia, em grego, ou kahal, em hebraico, é uma coletânea, um conjunto de pessoas. É coletivo. Seria tão estúpido dizer
a abelha é a colmeia. Não, a abelha não é a colmeia. A colmeia é um coletivo de abelhas. Então a igreja não sou eu. A igreja sou eu e mais todos os outros com os quais eu sou obrigado a conviver. Porque mesmo se tratando da minha igreja, com as minhas doutrinas, tem gente lá que eu não vou com a cara dele. E ele também não vai com a minha cara. Isso é normal. Tem que conviver. Mas tem que conviver. Que é a maneira que eu tenho de lidar com o meu ego. É a maneira que Deus me põe de lidar com o meu ego. Você vai conviver com um cara com quem você não fazia amizade, mas lá ele vai ser seu irmão. Deus está trabalhando o meu ego, a minha arrogância. Por que eu sou tão superior que eu não posso conviver com ele? Só porque eu sei falar mais de um idioma e ele fala mal o português? Só porque eu sou um CEO de uma empresa e ele é o faxineiro da igreja? Você tem que estar lá todo mundo cantando junto lá e na hora da Santa Ceia todo mundo participando junto. E na igreja adventista a gente lava os pés uns dos outros na Santa Ceia. Na igreja católica, para dar o exemplo, na Batista, você tem que estar lá com um camarada que, o vizinho que te apurrinha, você está lá com ele na missa, recebendo a comunhão. Então a igreja faz parte dos planos de Deus. Qualquer pessoa avulsa está correndo o sério risco de perder a sua salvação. Porque cristianismo sem igreja é como academia sem personal trainer dentro de casa. Você não faz direito, não. Entendi. Você não faz. Tá. Então, muita gente precisa repensar a maneira como encara a própria espiritualidade, porque tem muita gente que pensa... Quer dizer, se a gente for levar em consideração o ponto de vista... o teu ponto de vista. Porque eu conheço uma galera que se diz cristão pra valer, praticante no sentido de falo com Deus e tudo mais, mas dentro de casa. Eu não tô indo a nenhum templo regularmente, tá? Mas eu tenho pensado bastante sobre isso, cara. Não sobre espiritualidade, sabe? Isso é uma das coisas que mudou em mim recentemente. Aí. Eu era o cara que via um carro e aí no carro tem o adesivo, foi Deus que me deu. Eu sei. Eu ficava, porra, Deus que te deu, mané. Pô, trabalhou pra cacete, cara. Pagou um monte de parcela e foi Deus que te deu. E várias coisas foram acontecendo na minha vida e assim, de um jeito que... uns problemas e as coisas acontecendo num tempo tão certinho e as coisas se encaixando e tal, que eu sei lá, é difícil pra mim... dizer que, putz, isso aqui é muita coincidência. Eu já estou acompanhando o seu progresso espiritual desde a primeira vez que eu vim aqui. É? Não, sério. E eu já te falei que eu já orei por você já. Já. E eu falei até uma coisa, já que você lembrou de 2021 eu vim aqui, eu lembro que tava você, tava o Monark, não era aqui, era na outra casa ainda, e eu falei com vocês assim, cara, se você soubesse o potencial que vocês têm do bem, que estava explodindo o podcast naquela época, e o Flow, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Primeiro. Você estava ali e tal, e depois veio a pandemia, que você colocava uma vassoura, dava 100 mil pessoas assistindo. Eu falei assim, olha o poder que vocês têm. E teve uma parada que aconteceu aqui, aqui não, na outra casa, mas no Flow, que eu não sei se você vai lembrar, eu contei pela primeira vez a minha história com a depressão, nas redes sociais. Eu lembro. E não tava no... Só pra galera entender, as primeiras vezes que eu participei de podcast foi aqui no Inteligência Limitada. E eu não sabia o que era podcast. Eu sou muito nerd. Podcast era a coisa mais que a galera mais jovem. É mesmo? Eu não sabia. E sabe qual foi o meu primeiro pedido na época? Qual é a pauta? Porque eu tinha sido entrevistado pelo Jô Soares e lá tinha pauta. Não tinha pauta. Igual a gente que tá batendo um papo aqui, não teve pauta. Aí, eu vim... E sem pauta, eu tive uma vontade de falar na hora que está no YouTube, você pode assistir de novo. Falei, olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu tô sentindo o coração de falar. E não tinha nada a ver o assunto que a gente estava conversando, nem lembro qual que era o assunto, eu entrei e contei como é que eu quase dei cabo à minha vida e que Deus estava colocando aqui no meu coração, porque de repente eu falei para você e pro Monark na época, eu falei assim, olha, Deus vai usar o Flow para mostrar para vocês o que ele pode fazer através da influência de vocês, que pode ser pro bem ou pode ser pro mal. E ele vai cobrar de vocês, porque tem uma galera que segue vocês aí. E eu contei minha história. E eu já te contei isso aqui, eu tô repetindo pra galera de casa. Depois daquele episódio, o diretor do Cevisa, que foi onde eu fiquei internado, ele me mostrou um print.
É porque eram tantas mensagens na época que a gente perde. Ele mostrou o print. Eu acho que eu tenho esse print guardado, eu vou mandar para você. De uma mulher que falou assim, muito obrigado. Eu estava para... Vou usar eufemismos aqui para o YouTube não tirar nosso alcance, né? Eu estava para colocar minha vida em xeque. E ali, para despedir da vida, eu estava passando o dedo e vi o pedaço do Flow e comecei a assistir do nada, quando de repente o entrevistado, que ela nem sabia quem eu era, começou a contar a vida dele, e eu olhei para a câmera e falei assim, se você está nessa situação aí, Deus tem um plano para sua vida, eu desisti de fazer o que eu ia fazer, e hoje eu encontrei reconexão com a vida. Eu devo minha vida ao Flow Podcast. Que loucura, né, cara? Isso é muito poderoso. Isso aconteceu. Aí, agora eu vou brincar do outro lado. É aí que o meu ateísmo fica abalado. Porque é muita coincidência para ser coincidência. Naquela época tinha milhares de pessoas assistindo. Como é que eu ia saber? É muita coincidência para ser mera coincidência, né? E ainda naquele dia que eu cheguei aqui, eu lembro que eu ainda tinha recebido um ataque de um hater no hotel. Eu atendi um telefone, pensei que era de vocês aqui, era de um hater, querendo tirar satisfação, quanto que eu ganhava, que eu deixava de ganhar, se eu tava de... Que eu até quebrei o protocolo aqui, eu falei assim, olha, eu vou contar para vocês quanto que eu ganho. É verdade, foi mesmo. Uhum. Eu tava assim, chateado, e Deus me deu de presente, através do Flow Podcast, ganhar uma pessoa que eu não sei quantas a gente já ganhou, mas pelo menos uma... Essa daí... Eu posso falar, você pode falar, o nosso podcast tem uma mulher que está viva hoje, é uma mulher, por causa do Flow. Então, assim, eu fico vendo, Deus tem muito para te usar, sabe? E eu vou falar, igreja, enche o saco? Enche. Não vou dourar a pílula para você. Às vezes parece que é para raio de maluco. Tá. Você tá entendendo? Uhum. E todo erro cometido em nome de Deus é pior. É verdade. É pior. Se o cara te sacanear ali, o cara que você comprou o carro na mão dele, o cara te sacaneou, você fica pé da vida. Mas se foi um irmão da igreja, você entendeu? Então é chato. Tem gente que vai achar ruim porque eu falei pé da vida aqui, porque eu não usei como se eu estivesse insinuando um palavrão. Então tem crente que enche o saco. Às vezes tem alguns que são até pantufa. Em casa é confortável, mas na rua dá vergonha de usar. Tá, boa. Gostei dessa. Porém, contudo, entretanto, todavia, a igreja também dá muita alegria. Como é gostoso curtir a vida espiritual em comunidade. Como é legal você que tem suas filhas crescendo, sabendo que elas estão crescendo no ambiente do bem. Com pessoas que têm os valores que você e sua esposa têm. Você entendeu? Uhum. Que tá ali, tá ensinando sua filha valores, ela tá aprendendo coisas legais, você tá lá na igreja, tá vendo sua filha cantar. Que coisa gostosa. Você tá entendendo? Como é bom crescer em comunidade. Gemeinde, como fala em alemão, né? Em comunidade, em igreja. Isso é muito bom. Então eu poderia quase dizer que a igreja é como uma grande família. Ter amigos e ter parentes dá trabalho. Dá trabalho. Ter amigo dá trabalho. Porque amigo, foi até a Fabiana Bertotti, uma grande amiga que eu tenho, e a Laura, ela é jornalista, ela falou assim, gente, amigo dá trabalho. Enche o saco. Porque um amigo de verdade mesmo é aquele que, se tiver com um problema, ele vai te incomodar, ele vai te encher o saco, ele vai pedir para vir ficar na sua casa e você vai ter que receber, não vai poder falar outra coisa. Mas como é bom ter amigos. Sabe, a mesma Fabiana que falou isso, quando a gente senta lá na casa dela com as crianças brincando, lá, batendo papo, conversa, nossa, a conversa vai. Então, assim, família, mesma coisa. Enche o saco, enche, mas como é bom aquela família toda junta, todo mundo unido. Ali é tão ruim quando cada um tá por si. Então, você que está me assistindo, risca essa heresia de espiritualidade sou eu e Deus. O mundo é mais do que você. Isso é egocentrismo. Esse negócio de espiritualidade sou eu e Deus é apenas um eufemismo para a minha arrogância. Sabe o que eu estou falando quando eu falo que espiritualidade sou eu e Deus? Eu sou bom demais para me unir com o Igor. O Igor fuma. Entendi. Eu não vou cantar do lado do Igor. O Igor fuma. Ele é inferior a mim. O Igor usa chinelo de dedo e bermuda. Eu uso roupa social. O Igor usa barba. Peraí, quem me deu essa arrogância toda espiritual? E cuidado, que ela pode vir de maneira disfarçada. Não, eu não vou para a igreja, eu prefiro orar em minha casa. Para com isso. É a mesma coisa de aprender um idioma para ficar falando só com a inteligência artificial. Ou saber um monte de piada para contar só pro espelho. Entendi. Então, igreja, estou preparando. Vocês, enche o saco.
mas é uma das melhores coisas na minha vida é fazer parte de uma comunidade religiosa. Mesmo porque eu também encho o saco de muita gente. Eu não posso falar só dos outros, eu também sou um saco às vezes. Eu imagino que, bom, quando a gente fala com um monte de gente, é natural que tem uma galera que não goste mesmo do que você está falando. Não, claro. Que fique de saco cheio e tudo mais. Isso é uma característica interessante do ser humano, especialmente agora, hoje em dia, que todo mundo consegue falar alguma coisa sobre tudo, né? Às vezes, não tô nem dizendo que as pessoas têm opinião sobre tudo, mas com certeza elas comentam sobre tudo. Então, E eu tô cansado de ver uns comentários espirituosos sobre alguma coisa que aquele cara ou aquela pessoa nem entende direito. E se a gente for pro lado da honestidade intelectual, é muito comum também tu ouvir uns comentários de gente que tá sendo só um babaca, né? O cara, ele subverte completamente o que você tá falando pra caber num discurso qualquer, né? Isso é um troço que enche o saco também. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.